Bom dia! Que bom estarmos aqui reunidos para o nosso Café com Fé. Tempo de celebrar a Jesus, o Senhor da nossa vida, tempo de meditar na palavra de Deus, e nós louvamos muito ao Senhor porque através da meditação recebemos instrução significativa para todas as áreas da nossa vida. Estamos lendo o Salmo 127 e o verso de número 2 diz assim: Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois ele supre aos seus amados enquanto dormem. A gente vem refletindo nesse Salmo 127 e existem três coisas importantes que nós temos compartilhado. Primeiro, é inútil edificar a casa se Deus não for o edificador. Segundo, é inútil guardar a cidade se Deus não guardar a cidade. E agora, em terceiro lugar, é inútil trabalhar arduamente se Deus não suprir as nossas necessidades. O texto não está induzindo ninguém a uma vida sem trabalho. Pelo contrário, a palavra de Deus ela é riquíssima em nos orientar a trabalhar com tenacidade, aproveitando todas as oportunidades para desenvolver nossas atividades profissionais. Lá no livro de Provérbios, em alguns momentos, a palavra de Deus chega a usar a formiga como uma referência de trabalho, e a formiga, enquanto está no verão, ela trabalha para poder, no dia do inverno, ter o que comer. Então a palavra de Deus vai usar a formiga como uma referência importante. A Bíblia fala muito sobre a necessidade de trabalhar para prover o nosso sustento digno, e isso é muito presente. Agora, existe uma diferença entre você trabalhar com dedicação, com profissionalismo, você trabalhar com tenacidade e você comer o pão de dores. Pão de dores são aquelas pessoas que se dedicam demasiadamente ao trabalho e esquecem de viver. Pão de dores é aquela pessoa que se entrega tanto ao trabalho que esquece de desfrutar dos resultados do seu trabalho. Tem gente que não tem tempo para desfrutar do dinheiro que ganha. Tem gente que não tem tempo e não tem a cultura de dedicar-se a desfrutar daquilo que é o resultado do seu trabalho. Isso é pão de dores. É trabalhar simplesmente pelo trabalho. Trabalhar, diz o texto da palavra de Deus, levantar de madrugada, repousar tarde, na expectativa de no outro dia levantar de madrugada e repousar tarde de novo. E aí esse pão, o texto descreve como o pão de dores, isto é aquele trabalho sacrificial, quando você se esgota, quando você não tem descanso, quando você não tira férias, quando você não consegue desfrutar do resultado daquilo que você produz. E não são poucas as pessoas que vivem escravizadas por si mesmas. Ainda que a gente não tenha um regime de escravidão, no sentido de que alguém nos imponha que a gente trabalhe desse ou aquele horário e tal, mas tem gente que se escraviza a si mesma, comendo pão de dores, esquecendo da última expressão desse texto, pois ele supre aos seus amados enquanto dormem. Enquanto dorme aqui significa enquanto descansa do seu trabalho, enquanto descansa das suas lutas. Deus, ele supre a nossa necessidade, na medida em que nós confiamos a nossa vida em suas mãos. Quem come o pão de dores demonstra que não confia em Deus, que o Deus da sua vida é o seu próprio braço. Então ele tem que trabalhar, porque ele é que tem que fazer tudo. E a palavra de Deus nos diz que o Senhor, ele tem prazer em suprir as nossas necessidades.
enquanto descansamos em Deus, enquanto confiamos no Senhor, Ele supre as nossas necessidades. É muito importante a gente lembrar que o texto não está falando sobre você ser preguiçoso. Não é? O apóstolo Paulo diz que aquele que não quer trabalhar também não come. Não, o texto não está induzindo a preguiça, não está nos induzindo a vagabundagem, não é isso que a palavra de Deus está dizendo. O que a palavra de Deus está nos ensinando é que existem limites para todas as coisas, inclusive para o trabalho. A gente precisa ter tempo para todas as coisas. E a administração do nosso tempo vai fazer com que a gente tenha a administração das nossas energias. E aí a gente precisa ter tempo para oração, para devoção, a gente precisa ter tempo para o exercício dos nossos ministérios, a gente precisa ter o tempo para a nossa família, a gente precisa ter o tempo do nosso lazer, o tempo do nosso descanso e o tempo do nosso trabalho. Só que quem ocupa todo o tempo só no trabalho não vai ter tempo para as outras coisas. Por isso a palavra de Deus nos ensinar é inútil. Esse trabalho que envolve pão de dores é um exercício inútil. E a gente não deve investir a nossa vida naquilo que é inútil. Devemos investir naquilo que é útil, porque Ele supre aos seus amados enquanto dormem. Vamos orar? Ó Deus bendito, nosso Pai, nós queremos te agradecer porque somos convidados pela Tua palavra a descansar no Senhor. Livra-nos, ó Deus, da ociosidade, mas também livra-nos, ó Deus, de comer o pão de dores. Que haja equilíbrio para que a gente possa dedicar o tempo devido para cada área da nossa vida. Obrigado, Senhor Deus, pela segurança que a Tua palavra nos traz. E pedimos, ó Deus, que nós saibamos descansar no Senhor, porque cremos que quando descansamos no Senhor, o Senhor supre as nossas necessidades. Continue conosco, abençoando, ó Deus, a nossa vida. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos tomar um café?